trigonometria, três, gono, ângulo, metria, medida. Então, o significado dessa palavra, para estudar esse assunto, precisa ser de um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo é quando aqui forma um L. Então, aqui esse L, isso daqui forma um ângulo de 90 graus. Então, só posso utilizar esse assunto de trigonometria em um triângulo retângulo. Então, pode ser qualquer posição, triângulo retângulo. Pode ser qualquer posição, o ângulo de 90 está aqui. Pode ser o contrário, não tem posição certa, desde que forma um ângulo de 90 graus. Então, todo triângulo retângulo, como é que eu sei a hora que eu vou aplicar trigonometria? Qual é a hora que eu sei aplicar teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras se pedir o comprimento de lado e não vier ângulo. Já em trigonometria, vai vir um ângulo, no mínimo um ângulo. Então, esse ângulo aqui, esse arco, esse símbolozinho aqui chama-se de arco. Então, vem um arco e vem um ângulo de 90. No triângulo ou no teorema de Pitágoras, não vinha o ângulo, esse arco não vem. Então, pode vir um arco ou dois arcos, tanto faz. Esse arco vai dizer na questão o valor. Normalmente é 30 graus, 45 graus e 60 graus, normalmente. Se não for essas medidas, a questão vai dizer o valor de cada um deles. Então, trigonometria, só utiliza trigonometria se for um triângulo retângulo e tiver um arco. Esse arco, ele vai dizer aqui se é 30 graus, 45, 10, o que for. Então, ele vai dizer um valor de cada um dos ângulos. Agora, para resolver este assunto, eu preciso saber disso daqui. Eu preciso saber, isso daqui chama-se de θ, é uma letra grega. Em frente ao ângulo, isso daqui, esse O, é cateto oposto. Oposto, que está em frente ao ângulo. Esse daqui, que está em frente ao ângulo de 90, o nome dele é hipotenusa. E o que lado que sobrou chama-se de cateto adjacente. Adjacente quer dizer que é vizinho. O ângulo que vem na questão em frente chama-se de cateto oposto. Em frente ao ângulo de 90 graus chama-se de hipotenusa. E o que sobrou chama-se cateto adjacente. Cateto quer dizer que é um lado. Só tem esses nomes cateto se for teorema de Pitágoras ou trigonometria. Trigonometria, se vier o ângulo. Teorema de Pitágoras é se não vier um ângulo. Então, eu quero que você faça só esse desenho aí, localize esses nomes. Eu vou dar o tempinho agora. Dessas 6 figuras, vocês vão localizar de todas elas onde é que está localizada a hipotenusa, o cateto oposto e o cateto adjacente. Vou fazer assim, vou fazer de todos, localizar de todos. Hipotenusa, em frente, hipotenusa, em frente ao ângulo de 90, hipotenusa, em frente ao ângulo de 90, hipotenusa, em frente ao ângulo de hipotenusa. Alguém tem dúvidas sobre a localização de hipotenusa? É o cateto oposto.
Em frente a esse arco, o arco que veio na questão, em frente a esse lado, chama-se de cateto oposto. Oposto está dizendo o contrário. Em frente ao ângulo que vem em destaque, chama-se de cateto oposto. Em frente ao ângulo, cateto oposto. O lado que sobrou chama-se de cateto adjacente. Sobrou adjacente, todos. Todos têm que ter o nome adjacente. Agora, a gente vai aprender as fórmulas. As fórmulas que vêm na questão é isso aqui, ó. Seno, cateto oposto e hipotenusa. Por isso que tem só, ó, seno, esse C quer dizer que é seno, C, cosseno e T, tangente. Aí isso daí é um macete. Macete é uma coisa mais fácil para memorizar. Só, cá, tô, a. Já decorei as 3 fórmulas, ó. Só, cá, tô, a. Só. O primeiro S refere-se a seno, o C, cosseno e o T, tangente. O O, oposto, H, hipotenusa, adjacente, hipotenusa e oposto e adjacente. Pode também fazer assim. Eu acho mais fácil fazer assim, ó. Seno, abreviação de seno é sen. Por isso que aqui na tabela tem o nome sen. Não está errado não, é a abreviação do seno. O cosseno, a abreviação do cosseno é cos. E a tangente, a abreviação da tangente é TG. Quem é a fórmula do seno? Có, posso fazer assim, ó. Có, K. Có, K. H, H. Có, K. Já memorizei todas as fórmulas fazendo assim, ó. Có, K. H, H. Tangente, Có, K. Pronto. Isso que está escrito aqui está a mesma coisa aqui. Certo? Essa tabelinha aqui, eu preciso memorizar essa tabela. Como é que eu faço? Vê. Eu boto o ângulo aqui, 30 graus, 45 e 60. Se for outro valor sem ser esses daqui, a questão vai dizer o valor específico. Se for um desses 3, a questão não vai dizer. Esse 100 representa seno, o cos, cosseno e TG, tangente. Se for seno de 30 vale 1/2. Ou seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. E seno de 60, raiz de 3 sobre 2. E assim sucessivamente. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Não esqueça da raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Primeira coluna, primeiro o seno, depois o cosseno e por último a tangente. Na primeira linha temos 30 graus, depois 45 e pra fechar 60 graus. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Não esqueça da raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. E vê só, como a música diz só. 1, 2, 3. Aqui. 3,
2, 1. Todos sobre 2, ó. Todos sobre 2. Raiz no 3 e no 2. Raiz no 3 e no 2. Aí depois está dizendo, a tangente é diferente. Veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, eu memorizando essa música, já decorei a tabela toda. Resolver as questões. Primeiro passo, eu preciso saber identificar onde é que está cateto oposto e hipotenusa adjacente. Depois, eu preciso saber quem é a fórmula do seno, cosseno, tangente. E, por último, eu preciso identificar toda a tabela trigonométrica para começar a fazer o cálculo. Como é que vem o cálculo? Vem. Uma escada de 2 metros. Não veio desenho nessa questão. Então, eu vou desenhando para ficar mais fácil. Então, vou ler a questão direitinho. Assim, vem. Uma escada de 2 metros de comprimento está apoiada no chão e uma parede vertical. Então, vou fazer o desenho para eu entender melhor. Vem. A escada está aqui. Ela está no chão, está apoiada no chão. E aqui está dizendo que é encostada na parede. Então, essa escada está apoiada aqui. Faz de conta que a escada está bem bonitinha, bem feitinha, certo? Aí, essa escada, vou ler mais o restante da questão. Se a escada faz 30 graus com a horizontal é essa daqui, ó. A escada faz 30 graus. Então, aqui, ele está dizendo que esse local, 30 graus, pronto. Fez um ângulo com o chão. Aí está dizendo assim, a distância do topo da escada ao chão. Então, ele quer saber a distância daqui de cima até o chão. Ele quer saber esse comprimento daqui. Se ele quer saber esse comprimento, primeiro passo de tudo, eu vou verificar se essa figura aqui é um triângulo retângulo. A parede com o chão formou um ângulo de 90 graus. A primeira coisa que eu ensinei a vocês foi para localizar quem é o cateto adjacente, quem é o oposto e quem é a hipotenusa. Eu vou localizar em frente ao ângulo, esse lado aqui, que é a parede, chama-se de cateto oposto. Esse que é o chão, chama-se de cateto adjacente. E essa escada chama-se de hipotenusa. Pronto, localizei. Agora, qual é a minha intenção? Minha intenção agora é saber qual é a fórmula que vai usar. A questão está pedindo aqui, ó, a distância do topo da escada até o chão. Ele quer saber essa parte que eu pintei de vermelho. Se essa parte que eu pintei de vermelho, ele quer saber o cateto oposto. Se ele quer saber o cateto oposto, eu vou procurar uma fórmula que tenha cateto oposto. Então, vamos lá para ir memorizando. Para memorizar, só eu vou reescrever aqui. Só para ir memorizando. Seno, cosseno, tangente. Có, K, H, Có, K. Botei todas as 3 fórmulas. Não pode aplicar as 3 fórmulas, não pode. Porque tem fórmulas específicas para cada cálculo. Como é que eu vou saber? A partir daqui, da localização. Veja, a localização está dizendo que, na questão, que a escada tem 2 metros. Então, esse comprimento aqui da escada, já posso dizer que a escada
O comprimento dela é 2 metros. Se é 2 metros, a escada é hipotenusa. Escada é hipotenusa. E o que está propondo aqui é o cateto oposto. Eu vou procurar uma fórmula se é seno, se é cosseno ou se é tangente. E eu utilizo cateto oposto e hipotenusa. Qual das três fórmulas que eu uso, hein? O cateto oposto? Cateto oposto. Aí eu vou dizer se é seno, cosseno ou tangente. Qual das três? Não posso usar essa, porque ele não veio. Quem é o cateto adjacente? Não veio. Eu vou procurar outra fórmula sem ser o cosseno. Vamos ver essa. Cateto oposto. O seno. Cateto oposto. Oposto é o que ele quer saber. Eu tenho a hipotenusa. Eu tenho o valor da hipotenusa. Quanto é o valor da hipotenusa? É 2. 2. Se é 2, quer dizer que eu posso aplicar o seno. Vamos ver por que eu não posso aplicar a tangente. A tangente é cateto oposto, que é a parede, e tem cateto adjacente. Aqui nesse problema não tem cateto adjacente. Não, quando eu digo não tem assim, ele não tem nem o valor que ele está dizendo na questão, e ele não está perguntando quanto é a distância da escada até o chão. Por isso que eu digo que não tem. Então, vou aplicar aqui a fórmula de seno. Seno de cateto oposto sobre hipotenusa. Mas o seno tem um arco. Esse arco está mostrando aqui, ó, tem um valor, tem um grau. Se tem o grau, eu tenho que botar ao lado desse seno, ou do seno, ou do cosseno, ou tangente. Dos três, eu tenho que botar o valor que foi dado na questão. Eu boto 30 graus, lembrando que só vai ter 30 graus, 45 e 60. Se vier outro valor, a questão vai dizer o valor de cada um deles. Cateto oposto. Se o oposto não tem, eu boto uma letra X sobre hipotenusa. A hipotenusa veio dizendo na questão que era 2. Eu tenho que procurar quanto é que vale esse valor aqui. Isso daqui tudo na tabela. Vou voltar à tabela para verificar qual é o valor. Seno de 30 graus. Seno de 30 é esse valor. Seno 30. Se é seno de 30 é 1/2. Vou substituir no lugar de seno o valor que veio, que tem lá na tabela. 1 dividido por x igual a x dividido por 2. Vou multiplicar cruzando meios por extremos. Ó. 2 vezes x vai dar 2x igual 2 vezes 1, 2. X é igual a 2 dividido por 2. X é igual a 1. Esse 1 está dizendo que é 1 metro. Alternativa correta, letra D. A questão está perguntando a distância do topo. Está dizendo que a pessoa está aqui, ó, lá em cima, daqui para aqui. Certo? Distância aqui. O que está perguntando? Se essa distância é o que está perguntando, em relação ao 30 graus, esse comprimento aqui é o cateto oposto. Eu vou botar uma letra onde perguntar a questão. Quando a questão perguntar, eu boto uma letra. Aí essa letra aqui, que foi o cateto oposto, eu botei o X.
X está localizado nesse comprimento aqui, ó. Esse comprimento aqui está representado pela letra X. Uma rampa plana de 36 metros de comprimento faz um ângulo com um plano horizontal. Vou desenhar de novo. Fazer uma rampa de 36 metros faz um ângulo com um plano horizontal. O horizonte está aqui. Aqui é um plano horizontal. Uma pessoa que sobe a rampa inteira eleva-se verticalmente. Está dizendo que aqui é a rampa. A pessoa subiu. Se a pessoa estiver aqui, ele quer saber, ó, uma rampa eleva verticalmente. Ele quer saber qual é o comprimento, qual a altura que essa pessoa está aqui em cima. Se ele quer saber a altura, então ele quer fechar isso aqui, ó. Ângulo 90 aqui, ó. A pessoa está aqui em pezinha. Quer saber a altura que essa pessoa subiu essa rampa. Aí, a primeira coisa de tudo, onde é que está o valor do ângulo? Vou localizar o ângulo. Está dizendo faz ângulo com plano horizontal. Então, esse 30 graus vai ser aqui. Ele está dizendo que a rampa faz com plano horizontal 30 graus. Vou localizar aqui os valores. Em frente, cateto oposto. Esse 36 vai ser hipotenusa. E esse plano horizontal vai ser cateto adjacente. Vou botar de novo a fórmula. Seno, cosseno, tangente. Có, K, H, Có, K. Aí agora eu vou determinar quem vai ser, qual das três fórmulas vai dar certo para encontrar o que está pedido na questão. Primeira coisa, ele quer saber a altura que a pessoa chegou aqui. Então, se é essa altura, eu vou botar já o valor específico, que é X. Qual das três fórmulas que eu posso aplicar? O seno, lembrando que eu só posso utilizar se tiver a letra, que é o X nesse caso, e o número que vai ser 30. Quem é que está em frente ao ângulo? Cateto oposto e hipotenusa. Qual é a fórmula que tem essa fórmula? Essa ou essa? Que tem cateto oposto e hipotenusa. É seno, é cosseno ou tangente? Vai ser o seno de novo, né? Vai ser o seno de novo. Então, se vai ser o seno de novo, eu vou dizer que é seno, nesse caso vai ser 30 graus também, igual cateto oposto, X, sobre hipotenusa, que é 36. Vou voltar para verificar quanto é o seno de 30. Pesquisando aí nessa tabela, quanto é o seno de 30? Pesquisando na tabela, dá quanto? 1,5. 1,5. Então, vou substituir, onde tiver seno, vou tirar isso daqui tudinho e vou colocar 1 sobre 2, igual X dividido por 36. Vou multiplicar meios por extremos. Se é meios por extremos, eu vou multiplicar 2 vezes X, que vai dar 2x
Vou multiplicar 1 vezes 36. Dá 36. X é igual a 36 dividido por 2. X é igual a 18. Alternativa correta, letra E. Tá sim. Tá? Posso passar? Por mim pode. Pode. Agora eu vou deixar, vocês vão me dizendo o que é que vai fazer, tá? Conforme figura abaixo, na construção de um telhado com inclinação de 30 graus. Procura aí, se vocês encontram, veja que eu não li a questão toda, eu estou lendo de pedaço. Sempre as questões de matemática resolve por parte. Ó, telhado, aqui está a casa, o telhado, com inclinação de 30 graus. Está aqui mostrando 30 graus. Usadas telhas ecológicas. Cada lado da casa foram construídos 52 decímetros, tá aqui, ó, cada lado, de telhado. E a altura da parede lateral da casa é 3,5, tá aqui. Considerando esses dois lados, conclui-se corretamente que o ponto mais alto do telhado em relação ao solo encontra-se a uma altura de. O que ele está perguntando aqui? A pergunta está aqui, nessa frase. O que ele quer descobrir nessa questão? Ó, a pergunta está falando o seguinte: o ponto mais alto do telhado. O ponto mais alto do telhado é aqui. Se é o ponto mais alto do telhado em relação ao solo, ele quer saber isso aqui tudo. Equivale isso aqui todo. Mas eu não tenho esse comprimento aqui, ó. Não tenho. Eu que vou passar essa linha, que a questão está dizendo o ponto mais alto. Ele quer saber em relação ao solo. Ele quer saber do telhado até o chão, até o solo, é que mede. Então, tanto faz eu olhar ou essa figura aqui, ou essa figura, é um triângulo, ou do outro lado. Os dois vai ser a mesma coisa. Por quê? Ó, essa altura não tenho, mas eu tenho que essa medida 52 vai ser hipotenusa, cateto oposto ou cateto adjacente. Esse 52 em relação a essa figura aqui, esse 52 vai ser cateto oposto, cateto adjacente ou a hipotenusa em relação a essa figura daqui. A senhora está querendo referir ao coisa de 90 graus, né? O 52. Sim, sim. Vai ser a hipotenusa. A hipotenusa, certo. Então, 52 é a hipotenusa. A questão está perguntando esse comprimento aqui. Esse comprimento, em relação ao 30 graus, ele está em frente. O lado que está em frente chama-se de cateto oposto. Então, qual é a fórmula que usa cateto oposto e hipotenusa? Qual é? Seno, cosseno ou tangente? Vou botar de novo, ó. Seno, cosseno, tangente. Có, K, H, H, Có, K. Qual das três fórmulas que eu uso? Seno, cosseno ou tangente? E pegando o hábito das questões. Não quer dizer que todas as questões vai ser seno, não. Aí, seno de 30 graus, porque a questão vem dizendo que é 30. Cateto oposto não veio dizendo sobre quanto é o cateto, ou quem é a hipotenusa. A hipotenusa, o valor dela é 52. Lembra quanto é o seno de 30 graus?
Sim, Quanto? é 1,5. 1,5. Então, 1,5 igual a x dividido por 52. Vou multiplicar cruzando meios por extremos. Vai dar 2x igual vezes 52, vai dar 52. X é igual a 52 dividido por 2. X é igual, vou dividir 52 dividido por 2. 2 vezes 2 dá 4. Para chegar em 5, falta 1. Baixa o 2. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 2 dá 12. Para 12, nada. Então, 26 é a minha resposta. Vou voltar para ler a questão. Se é só isso que está faltando ou não. A pergunta principal está aqui embaixo. Considerando esses dados, conclui-se corretamente que o ponto mais alto do telhado, o ponto mais alto do telhado é este aqui. Em relação ao solo, ele não quer saber só do telhado. O telhado é 26. 26, faltou botar a unidade de medida. 26 decímetro. Aí depois ele está dizendo que é o telhado em relação ao solo. 26 só foi esse comprimento. Mas o solo está dizendo que foi 3,5. Aí agora eu tenho que transformar. Por quê? Porque um está em metro e o outro está em decímetro. Então tem que botar a tabelinha. Como é o nome da tabelinha? Ó? K, H, M do cachorro. Eu vou botar agora, ó. Só precisava botar o M em todas, ó. M, 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 M. Se na hora souber de cabeça, já bota logo para ganhar tempo. Então, estou em decímetro. Como é que eu localizo esse 26? 26 está aqui, ó, em decímetro. Quem é que fica na casa de decímetro? É o 6 ou é o 2? Professora, se eu não me engano, eu acho que é o 6. Certo. O 6 fica na casa de decímetro. Se é o 6 na casa de decímetro, se está voltando uma casa, voltar, divide ou multiplica? Voltando, divide. Se eu não souber disso, só é localizar aqui, ó. Bota o 6 aqui e o 2. Para dizer que chegou em metro, bota vírgula. Então, 26, deixa eu reescrever aqui. 26 decímetro é igual a 2,6 metros. Mas a questão está pedindo que era para transformar tudo em metros. Já transformei. Só está faltando uma pequena conta agora. Ele disse que aqui, ó, eu transformei essa medida, que estava em 26 decímetro, transformei em metro, ficou 2,6. Agora eu vou somar com a outra parte que já veio na questão. Vou somar 3,5 com mais 2,6. 11, vai 1, 6. Então, a alternativa correta, letra C. Um determinado professor de uma das disciplinas do curso de Engenharia Civil da PUC solicitou como trabalho prático que o grupo de alunos deveria efetuar a medição da altura da fachada da biblioteca central da PUC, usando um teodolito. Teodolito é um instrumento para medir ângulo.
Para executar, trabalho e determinar a altura entre eles colocaram o teodolito a 6 metros da base. Então, está o homem aqui e aqui está com o instrumento. Ele está dizendo que daqui para cá é 6 metros da base. E mediram, obtendo um ângulo de 30 graus. Então, esse valor aqui, em miniatura, está dizendo que é 30 graus, conforme mostra a figura. Se a luneta do teodolito é o aparelho que o homem está medindo aqui o ângulo, está de 1,70 m do solo, então ele está dizendo que a altura desse equipamento, isso daqui, é 1,70 m. Qual aproximadamente é a altura da fachada? Então, ele quer saber essa altura daqui, toda. Lembrando que o aparelho não está no chão, ele está acima do solo, 1,70 m. Então, primeira coisa, eu tenho que localizar quem é o cateto oposto. Em frente ao ângulo, cateto oposto, porque o ângulo está aqui. E ele veio essa medida aqui. Essa medida aqui chama-se de cateto adjacente. Então, se é cateto oposto e cateto adjacente, não vai ser mais seno, vai ser outra medida. Se vai ser outra medida, eu tenho que ver qual delas, se é seno, se é cosseno ou tangente. Vou colocar aqui a fórmula novamente. Seno, cosseno, tangente. Có, K, H, H, Có, K. Qual é a fórmula que vai usar esses dois nomes que está escrito de vermelho? Cateto oposto ou cateto adjacente? Vai ser seno, vai ser cosseno ou vai ser tangente? Qual dessas três? Vai ser tangente? Ser tangente. Vou aplicar cosseno porque tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vou apagar aqui para me dar mais espaço. Então, tangente do grau que veio dizendo aqui, que é 30 graus. Cateto oposto, não tenho quanto é esse comprimento da fachada, sobre cateto adjacente foi 6, que deu na questão. Veja que nessa questão está um pouquinho diferente, ó. Veio dizendo que sem seno de 30 é esse valor, cosseno de 30 é esse valor e tangente de 30. Qual é a diferença de um para o outro? Vou mostrar a diferença agora, ó, de um para o outro. Veja, todos esses números estão em fração. Se eu dividir esse número por esse, dá 0,5, é o que está escrito lá. Se eu dividir raiz de 3 sobre 2, vai estar esse número lá. A raiz de 3 é 1,7. 1,7 dividido por 2 é esses valores que a questão deu aqui, ó. Já deu dividido. Veja que ele deu seno, cosseno e tangente. Se ele deu os três valores, não quer dizer que eu vou usar as três fórmulas. Eu vou escolher qual é a fórmula que pode dar certo para resolver essa questão. Só dá certo a tangente. Então, vou substituir aqui por a tangente por esse valor daqui, ó. 0,58 igual x dividido por 6. Se não tem nada embaixo, eu coloco 1. Aí agora eu vou multiplicar. 1 vezes x vai dar x.
igual. E agora eu vou multiplicar 0,58 vezes 6. 6 vezes 8, 48, vai 4. 6 vezes 5, 30. Com mais 4, 34. Tem duas casas após a vírgula, coloca duas casas após a vírgula. Vou verificar aqui. Ele não tem o comprimento da fachada todo. O complemento da fachada é esse valor daqui. Então, eu tenho que pegar o valor que eu encontrei, que foi 3,48, e vou somar com mais 1,70 m. Vou somar porque nessa soma é onde vai determinar a altura completa, o tamanho completo dessa fachada. Se eu somar essa questão, vai dar 4 com mais 7, 12, 4 e 1, 5. Aí eu vou ver, 5,18. Alternativa A.